Ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. É uma ordem que a gente geralmente não consegue obedecer essa ordem de Deus. A ansiedade, como eu falei na oração, é uma forma de a gente controlar a nossa vida, e a gente, quando não consegue controlar, perde as estribeiras, perde a calma, perde a paz. Então, esse é um assunto para alguns aqui muito importante. Eu imagino que para outros não tem importância nenhuma, porque talvez alguns aqui nunca sofreram com ansiedade, né? Mas cada um tem o seu problema. Alguns podem não sofrer com ansiedade, mas podem sofrer com outros tipos de tentação, porque todos sofremos as nossas tentações. Então, é como eu falei antes, se você não tem problema com ansiedade, depressão, essas coisas, louve a Deus, porque as pessoas que têm sofrem muito, e ainda você precisa conhecer bem esses textos para ajudar as pessoas que sofrem, porque a gente não vive para nós mesmos, a gente vive para os outros, não é assim? E aí ele diz assim: coloque diante de Deus os teus problemas, as tuas ansiedades, as tuas preocupações, derrame a tua alma, o teu fardo, Jesus diz, coloca para Ele, para que Ele possa carregar, para que Ele possa te aliviar. E ele fala assim: uma das formas que a gente faz isso é pedindo, suplicando, né, cantando, agradecendo. Quer dizer, você tem que contar as coisas boas que Deus está fazendo e agradecendo elas. Até coisas ruins que acontecem, a gente pode aprender a agradecer, porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo as coisas ruins. Então, aprender a agradecer traz refrigério para a alma. Então, ali está em ordem, né? Todas as coisinhas, coloca para Deus, peça, suplique, chore diante de Deus, passe uma noite chorando diante de Deus. E ele diz assim: a alegria vem pela manhã. Então Deus vai responder a tua oração, e Ele insiste que você insista. Ele fala assim: bata, 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 que a porta vai se abrir. Não desista de bater, não desista de insistir. E aí, louve, agradeça. Tem tantas músicas que são inspiradas na palavra de Deus e que você pode cantar. Passa o dia cantando, né? Tudo isso ajuda, alivia, tira a tensão, até mesmo para machucados assim, evitar certos machucados. Eu lembro assim que um técnico não gostava de atleta de Cristo, porque os atletas de Cristo sofriam com culpa, e a culpa ajuda as pessoas a se machucarem mais, né? Mas é porque esses atletas de Cristo provavelmente não experimentavam o perdão, ou aquele técnico era inimigo dos atletas de Cristo e achou algum motivo para falar mal deles. Então ele diz assim: e a paz de Deus, que vai além de qualquer compreensão, vai guardar a tua mente e o teu coração. Agora faça a escolha, né? Escolha o que você vai pensar, o que você vai ocupar o teu pensamento. Primeiro, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, que tem boa fama, ocupe o teu pensamento. Não dê espaço para os outros pensamentos que querem vir e tomar conta. Não dê espaços para pensamentos ruins, negativos, pessimistas, pensamentos de culpa, pensamentos de vergonha, pensamentos que vão causar males dentro de você. Então, leve esse assunto
a sério. Eu mesmo conheci muita gente que teve na sua vida tempestades na sua mente. Nós aqui mesmo da igreja já tivemos muita gente que teve essas tempestades na sua mente, confusão, distúrbio, extremos de medo. João, o apóstolo, 1 João 4, verso 18, ele diz assim: no amor de Deus não existe medo. E o verdadeiro amor lança fora todo o medo. O medo, por sua vez, produz tormento. Logo, aquele que tem medo não consegue ser aperfeiçoado no amor. Aonde que está escrito isso? 1 João 4,18, irmãos, certo? Eu sabia que vocês não iam saber. Eu sabia que eu falaria e dali a pouco eu ia perguntar e vocês não iam saber, mas eu falei, anote, irmão, anote, né? Que depois você consegue gravar. No extremo, quando acontece o extremo disso, a pessoa ela quer desaparecer. Ela quer que tudo passe, tudo sossegue. Então, muitas vezes, algumas pessoas tiraram a própria vida porque não aguentam mais esse tormento na sua cabeça, sofrendo assim, como algumas pessoas também têm, nessa dor que eu estou passando. Não vale mais a pena viver. Então, se agora precisar fazer uma cirurgia bem grande, então eu vou fazer porque a dor é muito grande. Se não tivesse a dor, a pessoa talvez não aceitaria de fazer aquela cirurgia. Então, há momentos na vida que a pessoa passa por situações muito difíceis. E esse estudo aqui, ele vai falar a respeito de coisas que você deve fazer para não chegar nesse ponto, nesse estágio que você não consegue mais ter controle. Tem um pastor muito amado nosso, que já pregou muitas vezes no nosso presbitério, que ele contou assim que um dia, ele tem uma moto grandona, e ele estava nessa situação, a cabeça dele estava assim, nessa ansiedade profunda. E ele pegou aquela moto e ele colocou tudo que ele podia correr naquela moto. Não sei se os irmãos lembram desse testemunho, ele contando a respeito disso, mas ele disse que ele chegou a marcar 190 quilômetros por hora, e ele não tinha nada a perder se ele se arrebentasse. Mas tinha sim, porque se ele se arrebentasse, ele ia deixar uma família. Ele ia deixar filhos, um ministério maravilhoso que ele tem, né? Então a pessoa tem, só que no momento que a pessoa está passando pela aflição, pela perturbação, né? Por esse peneirar do diabo na sua vida e a fraqueza da sua mente, então a pessoa acha que não tem nada a perder. Uma coisa que eu sempre uso como ilustração que está na Bíblia, para falar sobre esse sentimento, Jesus ele fala que o inferno, ele arde como... O inferno, ele arde como fogo e enxofre. Põe a mão no fogo, o que vai acontecer? Vai queimar, vai arder. Dói muito, arde muito. O enxofre, num certo sentido, não tem labareda, mas é tipo um sal que queima, que deixa no vivo como a soda, como a cal. Então, ali vai arder muito, é um tipo de sal. E aí dá para entender assim, que não é exatamente um inferno, um lugar onde você vai pegar um carrinho de mão e você vai puxar carvão e vai jogar lá, e o diabo com o chicote nas tuas costas, assim como muitos falam que o inferno é isso. Não é. O inferno é estar longe do nosso Criador.
E há tantas situações que a gente passa por isso aqui na terra mesmo. De, como humanidade, estarmos longe da presença do nosso Criador, e isso queima, isso arde. Eu lembro do Dr. Enéas, que ele tratava de pessoas ali em Coronel Vivida. Ele contou a respeito de uma pessoa que chegou e disse: doutor, eu tenho uma dor aqui muito grande. E ele falou de Jesus para essa pessoa, porque ele sabia que essa dor, ela é dor da alma, ali na boca do estômago. Pode ser até uma ferida no estômago, mas ela é emocional e tem origem espiritual. Está falando do vazio do coração, da falta do Criador e de um relacionamento profundo. Gente, você pode ser um Samuel, um filho de crente, e você pode ter esse vazio no coração, porque não é porque você é filho de crente que você resolveu todos os teus problemas. Você também terá que ter uma experiência com Jesus, de entrega da tua alma a Jesus, de um convívio pessoal teu com Jesus, e não é um convívio pessoal do teu pai com Jesus, da tua mãe com Jesus, do teu avô com Jesus, é teu com Jesus. Porque é nesse relacionamento teu, do Natan com Jesus, que ele vai encontrar paz, que ele vai encontrar alívio para a sua alma, e ficar livre desse enxofre, daquilo que queima dentro, mas está cheio de amigos, está cheio de dinheiro, está cheio de gente ao seu redor, mas está sozinho, está vazio. Judas, quando ele termina a sua tarefa de trair Jesus, e toda aquela instigação do diabo, porque o texto diz assim, que o diabo tomou conta de Judas, mas não tomou conta como se Judas não tivesse responsabilidade sobre isso, porque ele não entregou a sua alma a Jesus, não tinha um morador na sua alma, não tinha um dono da sua alma. Por isso o diabo podia entrar e tomar conta, porque ele não tinha entregue, ele se parecia com o cristão. Nenhum dos discípulos desconfiava de Judas, porque ele dava um ótimo testemunho, mas isso não significa que ele nasceu de novo. Na hora que o diabo tomou conta, ele fez toda a burrada. Depois que o diabo sai de cena, Judas está morrendo de remorso. E aí ele experimenta o tormento do vazio, a loucura do vazio, até tirar a sua própria vida. Então, eu conheci uma mulher lá em Coronel Vivida, antes de ela tomar uma decisão na sua vida de colocar Jesus no coração dela, ela falava assim: tem muitas vozes dentro de mim, muitos falam ao mesmo tempo na minha cabeça, eu não tenho sossego de dia e nem de noite, porque é exatamente isso que o diabo faz quando fala assim de Belzebu, que era um ídolo, um deus lá do tempo do povo de Israel. Zebu é um boi. Existe a mosca do chifre, que fica ali o dia inteiro incomodando, entrando no olho, na orelha, na boca, em tudo. Incomoda o boi, e ele vai sendo incomodado tanto que ele emagrece. Ele vai ficando anêmico. É exatamente isso que o diabo faz. Ele perturba, 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 e deixa a pessoa anêmica. Então, por isso é importante, enquanto ouvirdes a voz de Deus, não vamos endurecer nosso coração. Se hoje você ouvir a voz de Deus, abra teu coração. Não deixe isso para amanhã.
Tome uma decisão por Jesus hoje, não amanhã. Amanhã pode ser muito tarde, você não conhece essa noite, você não conhece o dia de amanhã. Então essas coisas, elas precisam ser decididas hoje, porque estamos tratando da tua alma, né? Em João 14, verso 27, eu queria que o irmão lesse João 14, 27. Então Jesus, ele está falando assim: eu estou deixando para vocês, meus discípulos, a minha paz. Não a paz que o mundo dá. O mundo também dá paz, mas a paz que o mundo dá é como uma panela que não tem tampa. Você sabe qual é o significado da expressão de uma panela sem tampa? O calor vai embora. Não é completo, é uma solução incompleta, não resolve o problema. Alguém tem muita ansiedade, está se vendo gordo e gorda, aí come chocolate para aliviar a ansiedade, mas daí vem a culpa porque vai engordar. Você vê que traz um certo alívio para a ansiedade, o chocolate, mas depois ele vem com várias coisas atrás de culpa e de problema. Assim, a pessoa às vezes ela usa uma droga para aliviar um problema da sua alma. Só que daí vem enrabichado naquela droga um monte de outras porcarias e perturbações que não vão trazer solução. E é isso que Jesus está tratando aqui. Ele diz assim: eu dou a minha paz. A minha paz é diferente da paz que o mundo dá. A paz que eu coloco em você quando você perder alguém querido da tua família e tiver que sepultar alguém querido da tua família é diferente da paz que o mundo dá na hora da morte, que um remédio dá. A paz que eu dou, ela é uma paz dentro da pessoa, ela é interior, é diferente, não é igual. Então não se iluda com soluções baratas, né? Davi, ele fala assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Isso está no Salmos 23. O é o Senhor, é o meu, e esse é mais para frente, não é e ele é mais perto do final. Ele diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. E eu vou te dar paz, eu vou te dar tranquilidade na hora do sofrimento, na hora do adversário, na hora que você tiver que enfrentar o problema, eu vou te dar paz. Eu vou colocar as palavras na tua boca para você saber como responder. Ele fala que, ele diz assim: eu vou estar com você até o fim. Em João 13, quando ele está nos últimos minutos, nas últimas horas dele com os discípulos, antes dele ser crucificado, ele vai lavar os pés dos discípulos, mas o texto começa assim: tendo amado os seus, amou-os até o fim. Ele diz: eu vou estar com você e vou estar com você até o fim. Eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar, né? Alguém sabe o que está escrito em 1 Coríntios 10, 31?
Marcelo? Tudo que você fizer, Deus está ali. Aonde você for, o que você falar, o que você fizer, Deus vai estar ali com você. E faça tudo para a glória dele. Não faça uma divisão assim: quando você estiver passando na frente da igreja, é lugar santo. Saiu, aí já pode pecar à vontade. Não, onde você for, o que você estiver fazendo, você é separado para Deus. Não existe um lugar santo se o teu coração não for santo. Entendeu? Só vai haver lugares santos se o teu coração também for santo. Santo é separado para Deus. Morto é separado de Deus. Inferno é separado de Deus. Santo é separado para Deus. Só tem esses dois caminhos. Ou você está num, ou você está no outro. Não tem meio termo nessa história. Ou é de um, ou é de outro. Portanto, tudo que você faça, faça para a glória de Deus. E a paz de Deus vai estar contigo. Sobretudo, o que se deve fazer, o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque do teu coração procedem as fontes da vida. Vamos repetir isso? Sobretudo que se deve fazer, guarda-o, porque do teu coração procedem as fontes de... Alguém sabe esse texto? Onde que está escrito? Provérbios 4, verso 23, anotem aí, porque precisamos guardar esses textos, irmãos. Guarda o teu coração, guarda o que você pensa. Escolha o que você pensa, se é verdadeiro, se é respeitável, aquilo tem respeito. Preste atenção. Se o cara ali do restaurante, a mulher dele deu um pé na bunda dele, você não tem que falar esse assunto com ninguém. Entende? Se ela traiu, não é assunto para você falar com a tua irmã, com o teu irmão. Se é coisa respeitável, fale. Se for um assunto que tem relação com o Marcelo, então eu não tenho que falar com o Emanuel, eu tenho que falar com o Marcelo. Se eu falar com o Emanuel, isso é fofoca, é pecado. Os demônios estão ali, está cheio de bichinho, é contaminação. E aí depois a gente fica chateado porque estamos sendo perturbados pelo diabo, porque a criança não dorme à noite, ou porque está acontecendo isso. Mas não se faz coisas que são abomináveis. Quem consulta os mortos é abominável. Quem lê búzios, tira sorte, é abominável. Quem faz o seu filho passar pelo fogo, mas também quem fala fofocas. Porque o mesmo texto, a mesma Bíblia que diz que passar o seu filho sobre brasas é abominável, também fala em Provérbios que a fofoca é abominável. A gente não pode absolver um pecado e o outro condenar. A gente precisa, o que a gente ouvir, praticar aquilo. E o Deus da paz será conosco. Sobretudo, guarda o teu coração, porque do teu coração procedem as fontes de vida. O teu coração vamos dizer assim, é aquela máquina especial. Vamos dizer assim,
como é que é? É celíaco, né? Aquele que tem problema com trigo? Hã? Daí, se tiver, usar a mesma máquina, ou às vezes a sala do lado usa trigo, já pode contaminar, e a pessoa que tem o problema vai manifestar. Então a gente tem que cuidar com o nosso pensamento. Como essas máquinas que vão produzir alimento para celíacos. É isso? A palavra? Então é isso aí. É só um exemplo para a gente entender a importância do que se passa na mente, na nossa mente. Em Efésios 6, a armadura, qual que é a armadura para a mente? Capacete. Porque o capacete, ele vai ficar ali, colocadinho, e armas que atingiriam a tua cabeça não vão conseguir atingir, porque vão acertar no capacete. E o capacete, ele chama como o quê? A salvação, a certeza da tua salvação, a certeza que Jesus mora dentro de você, a certeza que você se tornou filho de Deus, a certeza que sendo filho de Deus, Ele te ama, a certeza que sendo filho, Ele não te lança fora. É muito importante você ter certeza de quem você é, a quem você pertence, né? Cadê o Gabriel? Tem Gabriel aqui? Gabriel! Acorda, Gabriel! Vou falar de você agora, Gabriel. Você dormiu a pregação? Agora eu vou falar de você. Na história ali da morte do Davi, o menino lá no lago, ele tem um grau de autismo. Não sei, eles falam que não tem grau, mas primeiro falaram que tem, e a gente decorou que tem, depois não tem mais. Aí, oi? Tá, mas existe essa palavra grau de autismo agora ou não pode mais falar isso? É porque a gente não pode falar um monte de coisa, né? Então tem que se cuidar. Eu sei que o Gabriel, ele estava bastante atormentado nesse sentido por causa do seu irmão. E aí o diabo acusava ele. Por que não cuidou do Davi? Por que não cuidou do Davi? Por que não cuidou do Davi? Falei assim, Gabriel, pega João 3,16 e use a palavra para você se defender do diabo. E use na primeira pessoa. E ore na primeira pessoa, porque Deus amou Gabriel de tal maneira que deu o seu Filho único, para que se o Gabriel crê em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele falou que na quarta vez que ele citou esse versículo para o diabo, parou toda a acusação. Agora você precisa também orar para você não dormir nas pregações e anotar. Eu já falei para você trazer caderno e anotar, e o Samuel também. Já falei para o Samuel trazer caderno e anotar, e ele não traz, porque não obedece. E Samuel também. Tem 2 Samuel aí, e tem um Gabriel, e tem mais uns aí, que precisam anotar, porque dorme mesmo, né? Então, que horas são? Que horas são? Tá, eu já vou terminar, irmãos. Eu estou na metade da minha pregação, mas eu vou terminar logo, né? Quem ganhar a nossa mente, ganha também as nossas ações. Jesus fala em Mateus 6:21, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Eu vou deixar para a gente terminar numa outra vez, eu chego para o final, tá bom? Já falamos bastante, o que a gente já falou, dá para você anotar, dá para chegar em casa, dar um bom
um bom caldo para você digerir no teu coração. Se você anotou, tem bastante coisa para se pensar, né? Eu ia falar a respeito de um pastor que ele estava tão deprimido e tão ruim, ele ia dormir e só acordava meio-dia, meio-dia e meia. Por quê? Porque ele estava numa tentação muito grande na área sexual, tinha muita culpa em relação aos seus pensamentos, e chega no momento de tanta dificuldade com a culpa que a pessoa acaba se deprimindo tanto e fica dormindo, não acha motivo para ficar acordado. Gente, isso é uma batalha, certo? Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, louvamos o Teu nome por Jesus Cristo, por ser aquele que refrigera a nossa alma, aquele que mora dentro de nós, aquele que também traz alívio, perdão, paz, porque o Senhor diz: a paz que o Senhor dá, o mundo não dá. E Ele deixa para nós a paz, que é a paz do Espírito Santo, que é fruto do Espírito Santo. Por isso cremos que quando o Senhor dá a ordem para nós termos essa paz, é porque é possível. Quando o Senhor nos dá a ordem de nos alegrarmos no Senhor, porque isso é possível mesmo em meio às dores e sofrimentos. É possível termos a alegria do Senhor, porque essa alegria vem do Senhor. Vem do Senhor porque o Senhor mora dentro de nós. Não estamos sozinhos em momento algum, mesmo que passemos por vales da sombra da morte, mas não temos por que ter medo, porque o Senhor está conosco. Seja o vale mais escuro, seja o vale mais profundo, que o Senhor esteja abençoando o Teu povo aqui, Pai, estendendo assim a Tua mão sobre os Teus filhos, esteja sustentando, dando a Tua graça, Pai, o Teu favor, a cura do Senhor, o alívio, a libertação, a liberdade no Senhor, para poder agradecer, para poder louvar, para poder meditar, porque eu sei que uma alma aflita, uma alma ansiosa não consegue meditar, não consegue parar para ouvir, porque está com a mente muito agitada. Pai, nos ajuda, nos ensine, Senhor, assim como esse texto de Filipenses que diz: e a paz do Senhor será conosco. E a paz que excede todo entendimento guardará a nossa mente e o nosso coração. É isso que nós oramos, Pai, para que essa paz que excede todo entendimento guarde a nossa mente, guarde o nosso coração, em nome de Jesus. Amém.